os que vão nos mostrar para onde estamos a ser norteados. Um exemplo não menos importante, eu disse aqui a China. O que é que a China faz aqui em Moçambique? Quais são os ganhos que os moçambicanos têm com a China se não sermos marginalizados, contratos precários e termos horas de trabalho que não compensam com aquilo que eles pagam como salário? Este é um ponto. O que é que paga a China? Quem ganha com a China neste país? É a China que paga ou são empresas chinesas? Não, empresas chinesas naturalmente que advêm por intermédio das relações bilaterais que Moçambique tem com a China. Não, mas quando dizemos China, então podemos de alguma forma desinformar, porque existem alguns acordos que Moçambique tem com a China, por exemplo, no âmbito da construção de estradas, de pontes. A própria Maputo e Catembe teve intervenção de chineses, construção de escolas. Temos a nível da cidade da Beira a maior escola de Moçambique, que é também de um projeto chinês. Aí nós notamos uma intervenção direta do governo chinês. Agora, existem também empresários chineses que vão para os bairros adentro. No bairro de Laulan tem uma grande fábrica que vários produtos estão ali, portanto, feitos, manufaturados a partir de produtos à base de plástico, vidro e até eletrodomésticos, que estão a ser feitos em Moçambique por chineses. Empresas que pertencem a cidadãos chineses que de alguma forma têm alguma licença para operar em Moçambique. Agora, será que o maltrato deste patrão chinês, que paga 4,5 ao moçambicano, podemos atribuir esta culpa ao governo chinês? Quando dizemos China. Não é atribuir a culpa ao governo chinês. É exatamente a pujança que o presidente da República deve ter quando está a negociar, ou seja, quando está com os seus homólogos, aquilo que é a sua posição. Porque quando Determinar balizas. Não, a questão não é determinar balizas, é para onde é que vocês vão operar. Ou seja, o presidente da República, quando viaja, ele viaja com um grupo de empresários, com um grupo de investidores. Estes investidores são aqueles que vão vender aquilo que é a imagem do Moçambique diante do outro país. O presidente da República, ele tem a responsabilidade de criar aquilo que são as oportunidades para o empresariado conseguir dar vida à economia nacional. E este empresariado aqui deve muito bem saber que vai para um país e neste país tem normas. Por isso que aqui eu disse uma coisa não menos importante. Em que posição Moçambique se encontra? Qual é o lugar do Moçambique na geopolítica, nesse tabuleiro da geopolítica internacional? Porque é preciso, primeiro, aquele que está a negociar com Moçambique tenha conhecimento do Moçambique e perceber até que ponto Moçambique ele é eficaz e Moçambique tem a sua postura para impor aquilo que são os anseios daquele povo. Porque este mesmo chinês, quando vai para outro país, tem um outro comportamento. E é o executivo moçambicano que norteia aquilo que é a legalidade laboral a nível deste país. Porque eu quando digo a China, quem é que não quer pagar pouco? Todo patrão quer pagar pouco, mas é preciso impor aquilo que é a posição, é preciso impor aquilo que são os bons tratos que estes parceiros, quando vêm com as suas empresas privadas dentro do país, para mostrar que está a valer a pena nós recebermos aqui outras nacionalidades que vêm de outras geografias para vir Mas investir em temos o Moçambique. Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação. Por que é que todo este vamos dizer, porque é que toda este manancial de assuntos estão a ser, portanto, atribuídos ao Presidente da República? Por que é que não pode ser, portanto, o Ministério de Negócios Estrangeiros a lidar diretamente, e a respectiva ministra a lidar diretamente, portanto, com estas empresas estrangeiras que não estão a cumprir com aquelas que são as diretrizes? Porque todo país tem sua regra, todo país tem lei. Até dentro de uma capoeira existe um galo que geralmente toma as rédeas, portanto, do ponto de vista da disciplina, como os outros galos ou galinhas vão se comportar lá dentro. Assim é com um país. Por que não vai ser então o Ministério que é de tutela, que tem, portanto, as credenciais estatais para lidar com este tipo de situações? Olha, o chefe do executivo é o Daniel Francisco Chapo. Portanto, cabe a ele resolver tudo. Não cabe a ele resolver até tudo. Até assunto laboral entre moçambicanos e chineses também compete. Não é ele, mas ele é que monta o governo neste país. Ele é que cria aquilo que é o seu elenco para a governação neste país.
Quem nomeia o ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação é o presidente da República, é o executivo. Então, este, por sua vez, vai dando responsabilidade aos outros. Assim vai crescendo a pirâmide. O presidente da República, naturalmente, que não há de ir para o Ministério do Trabalho, por exemplo, para dizer como é que eles devem trabalhar, mas já se sabe qual é a posição do presidente da República, caso ele seja um homem com uma pujança, ou seja, um homem que tem aquilo que é o poder dentro daquilo que é a sua posição a nível governamental para impor a estas empresas que nós devemos agir em função da imagem do nosso presidente, porque o nosso presidente ele que cria a imagem da governação em que nós queremos. O nosso presidente ele é a imagem de Moçambique além fronteira. Se nós temos um país fraco, é porque o presidente tem uma nódoa muito grande nesta fraqueza. Então é preciso que o presidente da República, quando estiver a negociar nas relações internacionais, na política externa internacional, venha colocar aquilo que são as suas balizas, aquilo que são as suas regras, porque Moçambique não pode aparecer na posição de mendicidade a nível da arte internacional, porque a posição da mendicidade na arte internacional é que leva Moçambique a ficar como cauda, e quando Moçambique fica como cauda, naturalmente que estas fraquezas sempre vão vir ao de cima, porque entende-se que Moçambique não é cabeça, mas sendo este próprio Moçambique com estas riquezas todas. Olha, estamos hoje num mundo muito avançado, num mundo muito globalizado. Não basta somente ter recursos minerais. É preciso você ter capacidade de dominá-los e capacidade de comercializar estes recursos minerais. Porque se você hoje, diante do século XXI, tem recursos minerais, mas não tem homens capazes de transformar estes recursos minerais e colocar na prateleira internacional e vendê-los, você está a dizer que é fraco. Aí vem aquilo que é as relações internacionais a dizer que eu vou pegar os teus recursos, vou transformar e vou vender. E você como país fica com tanto, nós ficamos com tanto. Por isso que o país sempre perde no que diz respeito àquilo que são os recursos minerais. Qual é o benefício que os recursos minerais têm tido para a economia moçambicana, para os moçambicanos? Quase que nada. Por quê? Porque Moçambique ainda não despertou, ainda não acordou, no sentido de nós devemos manufaturar, devemos transformar o algodão em trapo. Devemos transformar aquilo que são os recursos minerais em produto acabado para nós aparecermos e dizermos: quem quiser comprar, eu vendo a tanto, se não quiser, a porta está aberta e vai. Nós não conseguimos isso. Está aí a questão da bacia do Rovuma, o nosso gás, LNG. O nosso gás, nós não vendemos o gás em função daquilo que são os nossos anseios. Os internacionais é que vieram e impuseram ao Estado moçambicano aquilo que é o dinheiro que eles vão pagar aos moçambicanos. A questão da Mosal, a questão da indústria extrativa. Isto por quê? Porque Moçambique ainda não se tornou ator. Moçambique continua a ser um objeto. Enquanto Moçambique for objeto nas relações internacionais, na política externa internacional, Moçambique sempre vai levar de tabela. É aqui onde eu chamo a atenção ao executivo, chamo a atenção ao presidente da República. Não pode aparecer para ir tomar um café, não pode aparecer para pôr um bom fato, não pode aparecer para ir romantizar aquilo que é o ambiente dos seus homólogos que lá se encontram em Portugal. É preciso mostrar que eu tenho e, se quiser, deves me pagar tanto. Só assim é que as economias crescem. Não estamos a ter uma aula de Donald Trump a nível internacional. Não estou a dizer que Donald Trump está a agir positivamente, mas Donald Trump é o presidente radical dos últimos anos a aparecer e a dizer como é que a geopolítica funciona. A geopolítica ela não funciona com sentimentalismo, a geopolítica ela não funciona no romantismo. A geopolítica é toma lá, dá cá.
A gente vê os Estados Unidos a invadir a Venezuela, a gente vê os Estados Unidos a invadir o Irão, a gente vê os Estados Unidos a impor taxas, a gente vê os Estados Unidos a taxar a importação, a exportação, tudo para defender a sua soberania. É aqui onde eu tento chamar a atenção de quem tem e daquele que quer para lhe comprar aquilo que tu tens. Tu tens que te impor. Se não te impores como país, tu vais passar a vida a lamentar, vais passar a vida a exportar matéria-prima bruta e a importar a dependência financeira, que é ir buscar o FMI. E a esta altura, se nós tivéssemos aqui indivíduos capazes, se fosse um país que discute o win-win, aquilo que são os seus recursos, provavelmente assuntos que hoje são candentes na nossa agenda, não seria um problema, porque Moçambique já estaria num outro nível. Os desafios sempre vão existir. Estados Unidos, França, Inglaterra, países ocidentais têm os seus desafios, mas eles mostram um crescimento porque há uma imposição. Agora, se nós tivermos uma cultura, uma mentalidade, não é? Há 500 anos atrás, desculpa a redundância, aquilo que fizeram os matibijanos, aquilo que fizeram os ngungunhanes, aquilo que fizeram os reinos do Nguni, o Muenemutapa, quer dizer, nós ainda vamos sofrer a opressão do neocolonialismo, porque percebe-se que a estratégia ou a estratégia, ela continua sendo a mesma. Moçambique só ainda não se apercebeu que a ideia não é vermos a sair para um país subdesenvolvido e para um país industrializado. A ideia é nos manterem subdesenvolvidos, um país não industrializado, porque isto facilita ao Ocidente para entrar dentro do nosso território nacional e determinar aquilo que tem que ser feito com os nossos recursos, porque nós não temos indústria siderúrgica, nós não temos indústrias naval, nós não temos indústrias metalúrgicas, nós não temos indústrias transformadoras para transformarmos recursos minerais em produto acabado e colocar dentro da prateleira internacional e decidirmos quanto é que nós queremos naquele produto. Só aí é que nós vamos conseguir ver aquilo que é a economia a crescer e a questão da independência econômica, ela vai crescendo. Vou dar um exemplo não menos importante. Tu tens a galinha e vais vender ela por partes ou por parcelas. A galinha sai mais cara quando tu vendes ela inteira ou quando vendes ela em pedaços, já frango neste caso. Naturalmente que a galinha rende mais quando ela passa de galinha para frango e de frango começa-se a tirar cada componente deste frango para se comercializar. Vamos perceber que lá tem moelas, tem tripas, tem patas, tem cabeça, tem vários componentes que compõem o frango. E no final do dia, vamos entender que ganhamos muito mais ainda vendendo o frango, não é, a retalho, do que vender uma galinha inteira. É aqui onde nós perdemos. Nós, como país, vendemos a galinha. E a galinha tem vários componentes do ponto de vista de uso para as outras áreas a nível industrial de um determinado país para o seu uso. Mas nós só olhamos aqui aquilo que achamos que é benéfico e que no final do dia não é benéfico porque acaba asfixiando aquilo que é a nossa economia. Então há uma necessidade extrema assim de começarmos a pensar como país, e quem deve capitalizar a economia deste país são os moçambicanos, não é o estrangeiro. Mas para isso é preciso não marginalizar a educação, porque percebe-se que a questão da educação neste país não é algo do acaso, é um propósito que existe de marginalizar a educação para que não tenhamos homens com conhecimento suficiente de começar a transformar aquilo que são os nossos recursos
num bem-estar, transformar os nossos recursos em hospitais, em escolas, em um bem comum para todos os moçambicanos. Então, deve sim o Presidente da República viajar, deve sim o Presidente da República ir estreitar as relações bilaterais. Mas uma coisa eu chamo a atenção: não se pode ir fazer turismo político. É preciso ir para uma diplomacia econômica. É aqui onde as coisas vão começar a mudar. Porque quem garante que o presidente Daniel Francisco Chapo vai ganhar o segundo mandato? E se ele não ganhar o segundo mandato, qual é o legado que ele vai deixar no país? Porque é preciso acelerar com o processo. Eu dei um exemplo aqui do Donald Trump. Ele percebe que não tem um segundo mandato. Teve o primeiro, perdeu com John Biden. Entrou agora, ganhou. São 4 anos. É o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está a mexer com o mundo todo. Mas o objetivo dos Estados Unidos é um e único só: capitalizar a sua economia, não é outra coisa. Todo o barulho que está a fazer os Estados Unidos é para manter o status dos Estados Unidos como a maior economia do mundo. É isso que tem que acontecer. E se nós não tivermos esta mentalidade, vamos continuar a chorar nos cantos, vamos continuar com o Fundo Monetário Internacional a humilhar-nos, o FMI, o Banco Mundial a humilhar-nos, e o país sempre estará de luto, porque não está a existir um líder capaz de impor aquilo que tem que ser para que o país venha dar passos significativos rumo à independência econômica de tanto fala o presidente Daniel Francisco Chapo. Portanto, não é um trabalho que se vai fazer em semanas, em dias. É um trabalho longo. Tenho muito usado o exemplo da China, mas a China ela mesma levou décadas, portanto, para essa transformação. Mas na sua ótica, quase 2 anos da governação do presidente Chapo, se calhar mesmo para fechar, vai ser a última questão que coloco, acha que existe alguma projeção, pelo menos, para que Moçambique venha entrar, portanto, nesta transformação que todos anseiam? Alguma visão, alguma luz qualquer? Eu não estou a querer ser pessimista. Eu procuro olhar as coisas não do ponto de vista superficial. Eu gosto muito de ir às profundezas do assunto para uma melhor compreensão. Tem que estar claro isto. Tem que estar claríssimo isto. Não existe nenhum país do mundo que deu sinais de crescimento ignorando a educação. O que eu vejo é que a educação ela está sendo marginalizada. E eu não estou a ver Moçambique daqui a 15, 20 anos a ser dono de seus próprios recursos. Vai continuar a importar mão de obra porque desconhece o domínio daquilo que é a dinâmica do mundo atual. Hoje estamos a falar de inteligência artificial. A inteligência artificial, não é? Tem muito a ver com o conhecimento. E Moçambique não está alinhado a isto. O nosso ensino é desproporcional aos recursos que nós temos neste país. A China, há 50 anos, não era aquilo que é hoje. Mas os comunistas olharam para aquilo que são os recursos naquele país e procuraram formar o homem do amanhã em função dos recursos que eles têm. Então, é preciso nós termos esta coragem. Considerações finais. Considerações finais é que Moçambique venha despertar, venha acordar, porque o mundo ele não é de amigos, mas sim o mundo é de interesses. E se Moçambique tem interesses, é preciso Moçambique também saber guardar os seus interesses a 7 chaves e saber a quem vai entregar esses interesses. Porque os recursos minerais, florestais, eles são finitos.
Eles não são infinitos, eles são finitos, eles acabam. Qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações vindouras? Porque os nossos filhos, bisnetos, um dia vão ter conhecimento que dos 11 recursos mais preciosos que o mundo precisa para dar vida às suas indústrias, Moçambique tem 9. E vão questionar, desses novos recursos preciosos, o que é que os nossos tios e avós fizeram com eles para que hoje nós venhamos ter legado. Então, não podemos pensar que o gás de Temane e Pande, não podemos pensar que os recursos florestais, os recursos marinhos e os recursos minerais são infinitos. Não, eles são finitos. Por isso, vamos ter proveito daquilo que nós temos como recursos para trazer aquilo que é o bem-estar para o país. Residente do programa Faça Seu Juízo, agradecemos a sua participação e também agradecemos a si que esteve ligado a nós, tanto pelas redes sociais e também através da TV convencional. Eu sou o Clemente Carlos, como sempre tem sido um prazer imenso estar consigo. Colocamos assim o ponto final a esta edição, mas prometemos voltar amanhã para mais um programa. São debates inteligentes, análises que visam atualizar ao povo moçambicano sobre tudo quanto acontece dentro e fora de portas. Voltamos amanhã à mesma hora. Para já, continue ligado às emoções da tua TV. Até amanhã.